A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 10 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título: O Senhor Jesus cura hoje. Texto áureo: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Amados, as enfermidades têm sido a causa dos grandes sofrimentos humanos. Deus, desde a antiga aliança, Ele prometeu curar as enfermidades. E Ele se apresentou a Israel como Jeová Rafá, o Deus que cura as enfermidades. Quando Jesus veio a esta terra, Ele encontrou um povo sofrido, um povo doente, fisicamente e também doente espiritualmente. E Jesus, Ele dedicou grande parte do seu ministério à cura divina. Jesus curou as enfermidades físicas, mas Ele curou também a enfermidade da alma, porque para isso Ele veio trazer salvação a todos os povos. Com a morte e ressurreição de Cristo, Jesus ele outorgou aos discípulos o poder do seu nome para curar as enfermidades. A igreja do Senhor, ela traz a autoridade do nome do Senhor para realizar estas obras. E então, hoje em nossos dias, nós podemos usar o nome do Senhor para curar as enfermidades, para libertar também os oprimidos. Nós podemos ver que Jesus, antes da sua partida para a glória, nós vemos Ele deixando a sua mensagem no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 17, quando Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem coisas mortíferas, não fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O nosso enfoque hoje nesta lição é esclarecer que a cura divina, ela acontece também em nossos dias. Então vamos dar sequência à nossa lição no ponto 1, ou seja, no primeiro tópico, que diz a cura divina na Bíblia. Ponto 1, a saúde pública no Antigo Testamento. Amados, com o advento da queda, toda a natureza se corrompeu e o homem ele foi o mais atingido. Nós vemos que a partir da queda, o homem passou a sentir dores, tristezas, angústias, enfermidades e até mesmo morte. Mas vemos também que Deus ele prometeu curar as enfermidades dos filhos de Israel, desde que eles também cumprisse o pacto, a aliança do Sinai. Nós sabemos que uma aliança ela é estabelecida através de direitos e de obrigações. No momento em que os filhos de Israel cumprissem as suas obrigações, Deus manifestaria o seu poder também curando as enfermidades. A cura das enfermidades na antiga aliança era essencialmente milagrosa. Vemos que as nações cananeias, elas tinham seus rituais de cura, ela fazia oferenda aos outros deuses, ela fazia sacrifícios em prol da cura. Deus, ele proibiu o povo ter contato com aquelas nações e com as suas práticas pagãs. Por isso, Deus, ele prometeu sempre estar presente, abençoando o povo e curando as suas enfermidades. Vamos então para o ponto 2, a prevenção de doenças é bíblica. Veja, meus amados, nós sabemos que prevenção de doenças não é uma coisa nova, ela é milenar. Desde os tempos antigos nós vemos que a prevenção é o meio pela qual o homem pode evitar as enfermidades. Deus estabeleceu regras para o povo de Israel no sentido de prevenir contra as enfermidades. Por isso Deus estabeleceu, por exemplo, regras na sua dieta alimentar. Deus estabeleceu regras de higienização
e até mesmo alguns preceitos dietéticos que interferiam também diretamente na questão da higienização. Veja, meus amados, que, por exemplo, na questão da dieta alimentar, Deus proibiu aos filhos de Israel comer algum tipo de alimento ou algum tipo de animais. Por exemplo, podemos destacar aqui um dos animais proibidos era o rato. Nós sabemos que o rato, ele é portador de uma bactéria chamada leptospira, que causa a doença leptospirose, tão conhecida no período das enchentes. O rato é responsável ou transmissor de dezenas de doenças, desde a sarna, a peste bubônica do passado e tantas outras enfermidades. Então nós vemos aqui que esses animais eram animais perigosos, esses animais não poderiam nem ser tocados depois de mortos, porque havia muitas bactérias patogênicas. A pessoa que tocasse no animal, ele seria imundo. Podemos destacar também o morcego. Nós sabemos que algumas espécies de morcego são transmissores da raiva. E nós sabemos também que o morcego, ela é uma iguaria que é tão apreciada entre os asiáticos, por exemplo, a China, a Tailândia, algumas tribos da Índia. O rato e o morcego, ele é bem apreciado. Alguns acreditam que o morcego, ele tem função afrodisíaca, ou seja, que estimula a sexualidade dos homens. Então nós sabemos, amado, que estas regras aqui é para que o povo pudesse se prevenir de algumas doenças. Por exemplo, a ave de rapina não poderia estar incluído na dieta alimentar do povo hebreu. Nós sabemos que a ave de rapina alimenta de insetos e de todo tipo de animais. São animais perigosos que podem também transmitir doença. Por isso, Deus estabeleceu regras para que o povo não pudesse alimentar daqueles animais. No que diz respeito à higienização, nós precisamos compreender que Deus estabeleceu regras e essas regras, elas são milenares. Há cerca de 3.500 anos, Deus estabeleceu regra acerca do distanciamento para uma pessoa que estivesse com suspeita de lepra. Quando alguém estava com suspeita de lepra, ele era examinado pelo sacerdote e o sacerdote isolava por 7 dias aquele suspeito. Com 7 dias, se o sacerdote ele confirmasse que ele estava atacado de lepra, aquela pessoa era colocada fora do convívio social. Eles tinham que viver fora das cidades. Eles não poderiam ter contato nem mesmo com seus parentes. O que é isto? São regras de distanciamento para evitar a propagação da lepra entre os filhos de Israel. O que nós estamos vivendo hoje é bem semelhante. Muitas pessoas acham que a questão do lockdown, do distanciamento e de evitar aglomeração é algo novo por causa da Covid-19. Na verdade, tudo isso já aconteceu de forma milenar. Nós precisamos tomar cuidado e sermos responsáveis para nós não sermos propagadores desta enfermidade. Muitas pessoas, inclusive os cristãos, reclamam porque existe aglomeração no supermercado, existe a aglomeração nas praias, nas feiras livres ou em outros lugares. Mas nós não podemos, amados, ser tão irresponsáveis assim. Nós vemos que muitas pessoas que acreditam que por ter estas aglomerações em outros lugares, deve haver também aglomeração nas igrejas. Por isso as pessoas, muitos agem com irresponsabilidade. Em algumas igrejas não tem sequer álcool em gel, muitos não usam máscara, e isto tem sido um grande perigo, porque nós sabemos que esta enfermidade, esse coronavírus, é um vírus perigoso que tem levado muitas pessoas. E por causa da irresponsabilidade de muitos, nós temos perdido pessoas importantes
Muitas famílias têm perdido pais, mães, avós e avós por causa da irresponsabilidade de filhos e netos. Por isso, meus amados, nós precisamos saber que Deus estabeleceu regras para serem cumpridas. Infelizmente, muitos não querem viver debaixo da obediência na questão do distanciamento. E quando agimos com irresponsabilidade, com desobediência, nós acabamos cometendo um grande erro. E assim, nós precisamos nos conscientizar acerca destas coisas. Vemos, por exemplo, quando a mulher estava menstruada, ela não podia dormir com o marido, onde ela sentava, as pessoas não poderiam sentar. Se algum desavisado a sentasse, ele tinha que depois lavar as suas vestes, se purificar. Assim também acontecia com a pessoa suspeita de lepra. Se ele tocasse nas vestes de alguém, ele deveria também lavar as suas vestes, se purificar. Inclusive, até mesmo em situações, as vestes do leproso eram queimadas, a sua própria casa era queimada. Por quê? Porque o ato era de evitar a proliferação da lepra em Israel. E esta era uma medida sanitária. Nós vemos, por exemplo, a circuncisão, que é o sinal do pacto, da aliança entre Deus e Abraão e os filhos de Israel. Era um sinal da aliança, um sinal externo da aliança que havia sido feita internamente. O que é a circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Ele tinha uma função espiritual, que era a aliança, mas tinha também uma função higiênica, porque nós sabemos que Israel sempre conviveu com a escassez de água, e muitas vezes, amados, por causa da escassez, a higienização ficava precária, e ali o órgão sexual masculino poderia pegar bactéria e transmitir enfermidades para a própria esposa. Então nós vemos que esse ato da circuncisão tinha também uma função aí de higienização. Amém, amados? Vamos então, amados, para o ponto 3, o Novo Testamento e a cura. Quando Jesus veio a esta terra, ele encontrou um povo sofrido, um povo angustiado, um povo que estava padecendo muitas enfermidades. E eles tinham enfermidades no corpo e enfermidades também na alma. Eles sofriam fisicamente e espiritualmente. Então o número de enfermos era muito grande. Jesus então começou a curar os enfermos. Jesus começou a compadecer-se do povo. E o ato de Jesus compadecer daquele povo chamou logo a atenção da população. Nós vemos a Bíblia registrando no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o versículo 23, que Jesus percorria a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o reino de Deus e curando todas as enfermidades. Nós vemos aqui, amados, que o Senhor, ele compadecia dos fracos, dos oprimidos, porque o povo andava como ovelha que não tem pastor. Então nós vemos aqui que a compaixão de Jesus, amado, levou o povo a procurá-lo e a buscar a sua misericórdia. Nós sabemos que isto não mudou. Hoje, nós também sabemos que a promessa do Senhor, ela continua viva, continua ativa, ela continua sendo praticada em nossos dias, haja vista que o Senhor, ele prometeu sempre curar as enfermidades. Vamos para o segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. Amados, no discurso profético de Isaías, no capítulo 53 do livro de Isaías, nós vemos o profeta, ele fazendo um relatório detalhado do sofrimento e da morte do Messias. Grande parte dos verbos ele é colocado no passado, como se que fosse um evento já acontecido, tamanha a precisão
dos fatos. Veja que o profeta Isaías, ele afirma que ele foi ferido, ele foi moído, oprimido, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Toda a forma verbal aqui está no passado, indicando aqui a precisão dos fatos como se já tivesse acontecido. Nós sabemos que esse fato, ele é um dos pontos centrais do cristianismo. Então nós vemos aqui, amados, a salvação. Ponto 1, salvação. Veja só, a cura divina, ela está como parte da salvação. Mas o que é salvação aqui? Salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. Salvação é a restituição humana à condição aqui de comunhão com Deus. Mas essa palavra salvação é um termo muito abrangente, ela envolve uma série de coisas, por exemplo, salvação da fome, salvação das enfermidades, salvação da espada, enfim, é um termo muito abrangente. Mas nós sabemos aqui que Deus ele propôs a salvação para as pessoas como forma de libertação espiritual. Vemos na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo 11, o apóstolo Paulo relata que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E para alcançar esta graça, o homem precisa de fé, o homem precisa de arrependimento. É mediante a fé e o arrependimento que o homem alcança esta graça, esta bênção. Ponto de número 2, cura divina. Meus amados, a tendência do ser humano é logo procurar o médico quando ele está enfermo. Mas é errado procurar o médico? De forma nenhuma. Nós sabemos, amados, que o milagre ele pode acontecer também pelos recursos da medicina. Mas Deus precisa da medicina para curar os enfermos? Também não, de forma nenhuma. Mas nós sabemos que Deus é soberano na sua maneira de agir. Ele age de muitas formas. E certamente Deus tem usado os recursos da medicina para mostrar a soberania, para mostrar o seu poder. Muitos médicos, diante de situações irreversíveis, eles têm se tornado impotentes, até mesmo desenganado o paciente. Quantos pacientes têm levantado em dias do estado de coma, têm levantado dos leitos da UTI quando foram desenganados pelos médicos? Deus tem a sua forma de trabalhar. Isso certamente tem levado a muitos que não creiam no poder de Deus a buscar o arrependimento e buscar a salvação, crendo que o Senhor Jesus tem operado milagre. Então nós sabemos, amado, que o milagre ele acontece também pelos recursos da medicina. Então vemos que isto é algo muito importante. Vemos que os milagres eles podem acontecer de diversas formas. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram a fé em Cristo Jesus. Veja que isto é uma bênção que está à disposição a todos os homens também em nossos dias. Vamos para o ponto 3, salvação e cura. Veja só, amados, a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela resultou na redenção do ser humano. Veja que aqui nós podemos ver que a cura, ela alcança também o corpo físico. Haja vista quando nós lemos Isaías no capítulo 53, o versículo 4, a Bíblia nos diz que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura divina, elas andam bastante juntas. Nós vemos o profeta Jeremias, no capítulo 17, o versículo 14, afirmando:
Sara-me, Senhor, e ficarei sarado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Veja, o versículo aqui de Salmos, no capítulo 103 e o versículo 3, nos diz: é Ele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. A vontade de Deus, amado, é curar tanto o corpo quanto a alma. Vamos então para o ponto 4, Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4. O Novo Testamento interpreta esta passagem bíblica, essa passagem profética do livro de Isaías, do capítulo 53, como uma cura física e espiritual. Mateus, por exemplo, ele interpreta o texto que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, como uma cura física. Mas quando a Bíblia nos informa que Jesus, ele levou as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados, também é interpretado como a cura física e a cura espiritual. Vamos então, amados, para o tópico 3. A cura divina e os desafios atuais. Meus amados, os grandes desafios que nós temos na atualidade é sabermos se a enfermidade ela tem procedência física ou espiritual. Também é um desafio nós compreendermos qual é o propósito de Deus para cada situação. E para isso, nós precisamos ter discernimento. Veja, nós sabemos, amado, que os hospitais estão cheios de pessoas enfermas, pessoas cristãs e não cristãs. E nós sabemos que todos os dias morrem nos hospitais cristãos e não cristãos. Deus é soberano nas suas decisões. Nós não podemos criar um cristianismo cego. Precisamos compreender a soberania de Deus. Deus é soberano nas suas decisões e nós só temos que respeitar. Veja só, a Bíblia nos apresenta um episódio que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 2, quando o rei Davi ele teve um filho, resultado do adultério com Batseba. A Bíblia nos informa que aquela criança adoeceu e Davi, ele orou, ele jejuou, ele fez vigília e a criança veio a falecer. Nós não sabemos, a Bíblia não informa o porquê, mas nós podemos conjecturar. Davi, pelo amor que tinha aquela criança, é bem possível que Davi tinha a intenção de colocar aquela criança como o futuro rei de Israel. Agora imagine a nação do povo de Deus ter um rei que era resultado de um adultério. Isto não ficava bem para Israel e era uma maneira de Israel receber crítica das nações vizinhas. Portanto, Deus ele não permitiu que isso acontecesse. Nós sabemos que Deus ele é soberano nas suas decisões. Ponto 1. As doenças. Amados, as doenças, elas são consequências direta ou indireta do pecado. Veja só, consequências diretas são as consequências devido à prática do pecado. Podemos destacar aqui uma pessoa que tem o vício do tabagismo. Existe uma tendência dele ser atacado de uma enfisema pulmonar, provocada pelo tabagismo. Isso é fato. Sabemos também que uma pessoa alcoólatra, ele pode desenvolver também uma cirrose hepática, dentre várias formas de adquirir uma cirrose hepática. A bebida é uma dessas opções. Então nós sabemos que Deus, ele quando estabelece regras para o homem, é para evitar também as consequências. Nós vemos que as consequências do pecado trouxe problemas para a igreja de Corinto. Por quê? Porque na igreja de Corinto
embora ali havia os cristãos, mas eles estavam vivendo de forma negligente, de forma desleixada e cometiam pecado. O apóstolo Paulo chegou a censurar aquela igreja no capítulo 11, naquele texto que sempre é lido na celebração da ceia, quando o apóstolo Paulo diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco que dormem. Por quê? Por causa da prática do pecado. Mas existe também, amados, as consequências que elas não são da prática do pecado. Então essas consequências, elas podem ser pela prática do pecado ou então pela natureza do pecado. Veja que quando Adão pecou, Adão então, e a partir de então, o pecado marcou a vida de Adão e de todos os descendentes, de toda a humanidade. Então o pecado, ele trouxe marcas em toda a humanidade, em todos os tempos. Nós carregamos no nosso corpo a natureza do pecado. Nós carregamos no nosso corpo as consequências do pecado lá no Jardim do Éden. Nós temos a natureza pecaminosa. E esta natureza pecaminosa, ela traz consequências. Veja que as consequências do pecado lá no Jardim do Éden foram enfermidades, foram dores, tristezas, angústias, problemas de todas as formas. Como nós somos portadores desta natureza, também trazemos em nosso corpo essas consequências. Somente depois do pecado foi que passou a surgir as enfermidades. Então as enfermidades, elas têm consequências diretas e também indireta. Mas isso não significa que toda pessoa que está enferma seja consequência direta do pecado ou que esteja em pecado. Isto não podemos ter a visão por esse prisma. Mas a grande verdade é que o pecado, ele trouxe consequências desastrosas para toda a humanidade. Vamos então, amados, para o ponto 2. As enfermidades entre os crentes. O grande desafio, amados, nós não sabemos compreenderem o problema das enfermidades. Veja só, nós sabemos, amados, que Deus ele tem compromisso com o nosso corpo e com a nossa alma. Mas esse compromisso de Deus conosco não significa que nós não vamos passar pelas consequências da enfermidade ou vamos passar pelas consequências da morte, porque nós sabemos que isto aí está destinado a todos os homens. Por quê? Porque nós temos a natureza adâmica, nós temos a natureza carnal, herdada pelo pecado de Adão. Então, Deus ele tem compromisso com a nossa alma. A nossa alma, ela está redimida. Mas o nosso corpo, muito embora ele esteja salvo quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso corpo ainda não está redimido. Por quê? Porque nós carregamos em nós ainda a natureza pecaminosa. O fato de nós termos convertido a Cristo não remove essa natureza adâmica. Embora Cristo ele implanta a sua natureza em nós, mas nós temos também a natureza adâmica. E esta natureza adâmica, ela traz consequências para nós. Veja que o apóstolo Paulo, quando trata dessa questão, o apóstolo Paulo, ele afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 22, o versículo 23, o apóstolo Paulo afirma que toda a criação geme, toda a natureza geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não somente ela, mas nós, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós aguardamos a redenção segundo as Escrituras. Mas quando que vai acontecer essa redenção do nosso corpo?
A redenção do nosso corpo vai acontecer na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Quando os mortos em Cristo, eles ressuscitarão com os corpos gloriosos. Veja, meus amados, a carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, o versículo 50, a Bíblia nos afirma que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível, sou eu, é você, se revestir da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal, sou eu, a minha carne é mortal, se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, amados, que no momento da volta de Jesus, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na esperança da salvação, eles ressuscitarão com corpos incorruptíveis. A morte que hoje tem domínio sobre o ser humano que está vivo, ela não vai ter mais domínio sobre aqueles que ressuscitarem Cristo, porque eles ressuscitarão com corpos gloriosos. Eles vencerão toda a corrupção, eles vencerão, amado, toda a natureza humana, carnal, terrena. O homem que morreu em Cristo, na vida de Jesus, ele vai ressuscitar não mais com a natureza adâmica, ele vai ressuscitar com um corpo glorioso semelhante ao corpo do Senhor. É aí que a redenção ela vai se completar. A morte não mais terá domínio, não haverá mais enfermidades, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. Por quê? Porque nós estaremos com corpos gloriosos. É aí que a redenção ela será completa. Vamos agora para o ponto 3. Não confundir doença com possessões malignas. Amados, Jesus ele conferiu à igreja o poder para curar os enfermos. Ele conferiu o poder para libertar os oprimidos do diabo. Então veja só, meus amados, neste sentido nós precisamos compreender qual o propósito de Deus para determinada pessoa. Nós não podemos confundir doenças com possessão maligna. Neste sentido, nós precisamos observar duas coisas importantíssimas. A primeira, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica. Isso é muito importante, porque durante muito tempo as igrejas trataram, por exemplo, a questão da depressão como uma opressão maligna. E nós sabemos que a depressão ela é uma enfermidade que é tratada de forma medicamentosa. Mas muitas pessoas tinham a depressão como se fosse uma ação das trevas, como se fosse uma ação maligna. E por isso as pessoas, eles oravam, expulsavam o demônio onde não tinha demônio. Isso trazia mais sofrimento, trazia mais angústia, trazia mais dor. A depressão aumentava, trazia sofrimento para os familiares por causa de uma imprudência. Isso nós só podemos compreender mediante o discernimento espiritual. Por isso, nós não podemos ser infantis nestas questões, precisamos de ter prudência nas nossas ações para nós não cometermos esse tipo de erro.
Então isto, amado, tem sido um problema terrível que tem machucado muito as pessoas. E nós sabemos que hoje a depressão, ela está em grande escala, mas nós também sabemos que ela é tratada através de remédio. Existem causas também que são ações do inimigo, das trevas, mas nesse caso precisa haver o discernimento e a ação dentro daquilo que é necessário. Se é necessário medicamento, que use o medicamento. Se o problema é as trevas, aí sim tem que ser expulsado em nome de Jesus. A segunda coisa que nós devemos observar, amados, é entender que Jesus, ele cura como ele quer. Jesus, ele cura da forma que ele quer. Ele cura de acordo com a sua vontade, com o seu propósito. Existem situações, amados, que Jesus, ele não quer curar e ele tem a sua motivação do porquê. Ele é soberano nessas decisões. Não cabe ao cristão ir questionar o porquê. Porque a vida, amados, ela está na mão do Senhor. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. A Bíblia nos informa que Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele faz nascer e Ele faz morrer. O apóstolo Paulo afirma que nós vivemos ou morremos é para a glória de Deus. O homem, ele tem o seu tempo, a sua trajetória nesta terra. O que o homem deve preocupar é viver na presença do Senhor, ter a sua vida nos braços do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o homem. E nós não podemos questionar contra a soberania de Deus. Muitas pessoas, inclusive os cristãos, eles até agem com imprudência, até com palavras inadequadas, dizendo que não aceita tal situação, mas aceitando ou não, prevalecerá sempre a vontade do Senhor, prevalecerá sempre a soberania de Deus. O que nós precisamos é colocarmos a nossa vida inteiramente à disposição e deixar Ele agir, porque Ele sempre terá o melhor para nós. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e tenham todos uma excelente aula.